Que bom estar aqui novamente para compartilhar uma palavra. E a gente está encerrando o mês de maio, né? Mês das mães. E eu queria compartilhar com vocês uma reflexão. Mais uma, né? Falando sobre duas mães, dessa vez, duas mães muito queridas na Bíblia. E cada uma de um jeitinho especial com relação aos seus filhos. E eu queria falar um pouquinho dessas mães para a gente pensar um pouco a respeito das características delas, do caráter delas, do coração delas. Sem julgamento, sem crítica, mães realmente queridas, que fizeram parte de forma direta ou indireta da vida de Jesus e que têm suas histórias registradas nos evangelhos. E a primeira mãe que eu queria falar é a mãe de João Batista, Isabel. A Bíblia fala que Isabel era uma mulher idosa e era uma mulher estéril. Ela tinha idade avançada, ela e seu marido. Seu marido, ele era o sacerdote, o sumo sacerdote da época. E ele recebeu a visitação de um anjo dentro do templo, quando ele estava cumprindo as tarefas dele, para avisar que ele iria ser pai. E eu não vou entrar nos pormenores, ele ficou mais como e tal, acabou ficando sem voz, aquela coisa, não conseguia falar. E Isabel acabou engravidando de João Batista. E eu queria que a gente analisasse um pouquinho esse contexto, né? Vamos imaginar uma mulher idosa, o que hoje seria na casa aí dos 75, 80 anos, ficar grávida. Uma mulher que queria muito ser mãe, porque naquela época ser mãe era uma coisa boa, era um prestígio para as mulheres ter filhos, né? Ainda mais a esposa de um sumo sacerdote da época. E essa mulher foi mãe e ela soube, desde o início, né? Deus trouxe essa revelação para o marido dela, que aquele filho não ia ser para ela. Aquele filho vinha com uma missão de anunciar o Salvador. Aquele filho ia ser para Deus. É como mal comparando Ana e Samuel. Isabel tinha essa consciência, a gente sabe pela narrativa bíblica, que ela ia gerar alguém pelo propósito de Deus para viver para Deus. Então eu acho linda essa história, porque você imagina uma mulher idosa tendo um filho como Sara, né? Sara e Isaac. E de repente você saber que aquele filho vai viver no deserto, que aquele filho vai viver longe da civilização, que aquele filho vai se alimentar de uma forma exótica e que aquele filho vai anunciar o caminho do Senhor, inclusive confrontando pessoas poderosas, como foi o caso de Herodes. Eu acho que eu classificaria o coração dessa mulher com a palavra despreendimento. Uma mulher que ela sabe o papel dela, ela se alegra com a novidade, mas ela entrega aquilo que Deus dá para ela para o próprio Senhor. É um coração desprendido, um coração que cria o seu filho para Deus. É uma mulher que merece a nossa atenção quanto a um coração de mãe. E a outra mulher que eu queria chamar a atenção é Salomé, mãe de Tiago e João, né? Os dois discípulos, os dois irmãos, discípulos de Jesus. Inusitadamente, aquela mulher, lá no Evangelho de Mateus, fala que ela se aproximou já, Tiago já com João, seguindo Jesus, né? Já caminhando com Jesus ali pela Judéia, pela Galileia, vendo os milagres e tal. E aquela mãezona chegou para Jesus e falou assim, quando chegar lá no céu, faça com que meus filhos se assentem um à sua direita e outro à sua esquerda. E Jesus, né, a Bíblia fala que Jesus, ele, no Evangelho, acho que aqui já é no Evangelho de Marcos, perdão, fala que você não sabe o que está me pedindo. E eu não quero nem me deter nesse foco, não. Eu quero me deter nesse coração de mãe. Você imagina aquela mulher vendo seus dois bebês andando com Jesus junto com outros discípulos. Aquela mãezona, com aquele coração de mãezona, falou, cara, eu quero mais para os meus nenéns. Jesus, por favor, quando chegar lá no céu, coloca um à direita e um à esquerda do Senhor. Sabe, esse coração de mãe coruja, né? Acho que essa é a palavra, né, que eu encontraria para Salomé.
uma mãezona coruja. Cara, ela pensou nos filhos dela, sabe? E a Bíblia diz, tanto no Evangelho de Mateus como no Evangelho de Marcos, que Salomé estava presente na crucificação junto com as outras mulheres. Então era uma mulher temente a Deus, era uma mulher que amava o Senhor. Mas era uma mulher fazendo um contraponto com Isabel, era uma mulher tipo assim, aos meus nenéns. Eles estão aqui se doando por essa causa, então Deus, honra meus filhos lá no céu. Então assim, eu trouxe essa reflexão, né, pra gente poder extrair coisas boas dessa história, agora na reta final do vídeo. Que a gente possa refletir sobre esses corações, que a gente tenha esse coração desprendido, você que é mãe, entregue seu filho a Deus e confie que ele veio para uma missão. E com relação a Salomé, não se sinta às vezes culpada, talvez, por querer que o seu filho tenha o melhor de Deus. Sim, Salomé pediu e de fato, os dois morreram, cada um do seu tempo, do seu modo, morreram por Cristo, né? João diz a história que morreu de velhice, mas foi um grande apóstolo, um discípulo, né, que trabalhou na igreja de Éfeso, né, maravilhosas as cartas dele, o evangelho dele, e Tiago foi o primeiro mártir da igreja. Então, de fato, os filhos de Salomé foram muito honrados e foram homens de Deus. E Salomé, uma mulher que acompanhou Jesus, com aquele coração de mãezona, que não merece nosso julgamento. O Senhor sabe todas as coisas e no final das contas eu tenho certeza que esses homens ocupam um lugar especial no céu. Eu espero que essa palavra tenha te abençoado e possa fazer você refletir. E um beijo no seu coração. E até a próxima.